Olá, vamos começar mais um Evangelho no Lar Online e nesse momento convidamos a cada um de vocês que se conectam conosco nesse estudo, que desejam nesse momento ampliar um pouco as percepções sobre as lições do Evangelho, que possam intimamente se conectar com o alto, pedindo ao nosso Pai Maior todas as bênçãos, a permissão para esse estudo, para esse trabalho. Que os nossos espíritos protetores, nossos anjos amigos, bondosos e sempre disponíveis ao nosso processo, possam nos auxiliar na compreensão dos nossos estudos e que nós, a partir dessa disponibilidade interior, possamos mudar a nossa sintonia, trabalhar as questões que nos são propostas e caminharmos juntos como filhos desse universo, como partícipes dessa grande transformação do mundo que começa na nossa transformação interior. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do nosso estudo de hoje e que os bons espíritos possam verdadeiramente nos dar as mãos e nos guiar na compreensão e na prática dos ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Vamos então seguir com o Vida Feliz, ver o que nos traz a nossa querida Joana de Ângeles para o dia de hoje. A mensagem de hoje diz: tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Seja grato em todas as situações. Tem tudo a ver com o capítulo que a gente está estudando, né? Eu pensei exatamente nisso quando tu falaste o número e eu abri aqui, eu disse, gente, porque como filhos somos sempre ingratos, né? A vida que nos foi dada, ao agradecer todos os dias aquilo que recebemos do jeito que recebemos, que é exatamente o que a gente precisava e precisa. Uau! Pois é, tem muito a ver com as reflexões, né? Com relação ao honrar o vosso pai e vossa mãe, que tem lá uma parte que é só ingratidão dos filhos e os laços de família, não sei qual é a de hoje, mas é claro que aqui está falando para todas as situações, né? Que a gente não consegue ser grato por aquilo que parece difícil, né? Nossa imaturidade não permite ainda. Se chega a uma prova, se chega a uma dificuldade, às vezes até a gente gostaria, né, de ter essa postura de gratidão, mas no fundo Não consegue. tá com medo, né? Tá perdido na falta de confiança na providência divina, né? Então, assim, a nossa fé é abalada facilmente por qualquer prova. E aí é claro que ela começa falando do ego adoecido, né? Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba, né? O ego adoecido que ele tudo pretende, né? Ele acha pouco tudo que recebe, ele não tá mais satisfeito com nada, se coloca como superior, como absolutamente devastador, direi, né? Realmente desses sentimentos. E é difícil quando a gente lida com essa ingratidão em nós mesmos, né? Não é uma prova fácil. Quantas coisas será que a gente não consegue agradecer, né? Que fizeram parte do nosso caminho e que a gente não consegue agradecer. Quantas pessoas não ajudaram, né? Não foram
os impulsionadores daquilo que a gente está, às vezes não com, porque a gente tem a ideia de que a pessoa que ajudou é aquela que te deu a mão. Uhum. A gente não tem a ideia de que pode ter sido ajudado por aquela que te negou a mão, É. né? Que te impulsionou a ter que enfrentar a vida de uma determinada forma. Enfim, né? Como dizem os espíritos no Evangelho, saber é muito estreito no mundo em que habitais. Eu estava pensando Saber tem ontem, limites muito estreitos, né? é, porque eu tenho uma, óbvio, né, a facilidade grande de agradecer quando está tudo indo bem. Mas Oh! quando as coisas estão indo tortas, Eu também, tá? claro que é a parte mais fácil. Aí quando está indo torta, a gente já quer mudar, né? Porque o incômodo, né, o diferente, o não saber lidar, óbvio que ele incomoda, né? Então é aquele negócio, a gente já quer voltar para o rasinho, mas na verdade aquela Tira aí a mensagem para eu te ver maior, vai. Que fica muito estranho escutar sua voz. aquela sensação do estar tudo bem, na verdade é um tomar de fôlego para o desafio que é necessário, né? E a gente não quer o desafio, a gente quer sempre aquela tomada de fôlego, fica ali, né? Que na verdade, inclusive, é onde a gente fica no comodismo, né? Porque tá tudo bem assim, tá tudo tão gostoso, para que eu vou mudar? É, Tempestade é que a gente se obriga, né? Abrir a mas, sombrinha, ou colocar blusa, ou para sair, ou o que vai fazer? mas a maturidade é exatamente aquilo, né? Não tem muito para onde correr, precisa desenvolver. Eu sou até muito feliz, porque desde muito jovem eu sempre tive essas percepções. Mas não para tudo, eu percebo, né? Por exemplo, muitas dificuldades eu já passei, e cada uma daquelas dificuldades eu nunca tive a percepção de que era uma coisa ruim, nunca. E, principalmente se fosse alguma coisa material, eu tinha mais facilidade de encarar. Apesar que se eu pensasse assim, não queria voltar de jeito nenhum, aí eu digo, tu não aprendeu. Eu digo, não, é natural não querer voltar. Sim, Faz claro. parte até do aprendizado. Mas quantas coisas que são difíceis a gente não consegue realmente agradecer em outro nível, por exemplo, né? Ontem Porque. teve Hum, Ontem teve uma situação muito interessante, porque eu estava voltando para casa de carro e eu pensei assim, nossa, é o horário mais ou menos que a minha filha está saindo do oratório da atividade dela, que estava indo com o pai, e aí eu não conseguia achar lugar para estacionar, né? Daí eu disse, ai, universo, né? Se for possível eu poder encontrar com ela, eu gostaria, se fosse possível. E na terceira volta, e é uma volta grande, né? Não é que é assim, uma volta na quadra rapidinho, não. Estava passando, naqueles 2 minutos que eles podiam já ter mais passado para um lado ou para o outro, eu cruzei com eles. E aí, nossa, me encheu o coração de alegria e de amor, e daí acabei dando carona para eles até em casa. E aí, quando eu voltei para casa, eu estava agradecendo o universo e eu disse: Meu Deus, quando eu penso na minha depressão pós-parto, quando ela era pequena, né, nos primeiros 2 anos de vida, que foi tão difícil, que a única coisa que eu queria era abandonar, né, sair, fugir daquele momento, deixá-la, porque eu não conseguia lidar com aquilo. E hoje eu consigo sentir um amor tão grande, tão maravilhoso dentro de mim. Eu sou muito grata pelo aprendizado daquilo. Foi fácil? Não. Quero voltar? Não, obrigada. Mas eu consigo ver como aquilo teve um impacto tão grande, inclusive no meu modo de hoje em dia me relacionar com ela, né? Conseguindo ter, obviamente, trabalhando todos os dias, né? Para tentar sair da culpa, para tentar, né? Para tentar crescer. Mas eu vejo que o meu espírito, porque era muito interessante quando eu passava por aquele desafio, a única sensação que eu tinha dentro de mim era: isso vai passar, mas é necessário eu passar por ela. E era muito interessante porque dentro de mim era como se fosse uma voz gritando todo o tempo para me confortar, mas óbvio, né, que o sofrimento continuava ali, eu continuava, né, me debatendo naquele desafio, mas era um alento e realmente
eu sei que era uma coisa que meu espírito precisava passar, e hoje o amor que eu carrego nesses momentos que eu digo, gente, obrigada por por eu ter conseguido crescer, né? E é maravilhoso realmente quando a gente consegue encarar esses desafios como uma coisa positiva que realmente vieram para o nosso desenvolvimento, que não é fácil, não é sempre que eu consigo fazer, não. É verdade, até porque, né, era um amor grande desde o começo, é você que estava lidando com a sua insegurança, né? Um Sim. amor tão grande que oferece riscos, né, que eu não me sinto capaz, porque a depressão pós-parto não tem a ver Com não com amar, é, exato, exato. tem a ver com não confiar ainda no potencial interior perante aquele desafio que é um desafio onde alguém vai depender de você. Sim, é o não saber lidar, né? E é um medo muito grande. E é interessante realmente como é um medo tão avassalador que eu lembro daqueles períodos realmente assim devastantes, né? E é muito, muito, muito legal. Tô parecendo a Mirella falando. É muito legal quando a gente consegue perceber que aqueles momentos devastantes eles tinham uma razão de ser, eles tinham um significado, eles tinham um porquê, e conseguir hoje ver isso realmente faz a gente pensar, ou me faz pensar que a tempestade realmente passa. Mas não quer dizer que vai ser fácil passar pela tempestade. É, exatamente. No fato da maternidade, né, para os dois lados. É uma prova importante porque ela vai realmente colocar você de frente a frente com autoconfiança, né? Total, né? Então, todo mundo que entra nesses movimentos de dor é porque está realmente dando de cara com a parte sua ainda desconhecida, né? Mas é ótimo, sim, ter a condição de agradecer esses momentos que são os degraus do nosso crescimento, né? Ter essa capacidade de visão já é tanto, né? Tantas pessoas fazem só reclamar, a gente mesmo, né? Tem A tanta coisa que gente a gente faz, só né? reclama, É. mas que bom que em algumas coisas a gente já consegue reconhecer e agradecer, né? Saindo daquela soberba que diz ali a mensagem, dessa postura do ego de supremacia, de arrogância, onde ele quer ser o centro de tudo para ele realmente também se colocar como um recebedor desse processo. Porque exatamente a postura, porque assim, não é sempre que eu consigo ter essa postura, né? Que ai, vai passar e eu preciso disso, óbvio que às vezes eu tenho raiva, que às vezes eu não quero, enfim. Mas ali para mim era tão forte dentro da minha alma que eu sabia que era necessário, eu sabia que ia passar, eu sabia que eu estava bem acompanhada, apesar de estar na M, né, na profundidade ali, querendo me enfiar embaixo do chão, mas essa certeza, quando a gente pode ter essa certeza e essa lucidez, ela realmente nos move, é uma humildade, né, que a gente vai aprendendo, que não consegue lidar, né, fazer sempre, colocar sempre em prática, mas de repente lembrar desses momentos como um é possível, né? E hoje tudo a ver com a nossa leitura, né? Qual é a leitura de hoje? Deixa eu colocar aqui. Hoje é quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Uhum. Capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. E aí vamos ver, né? Mergulhados no nosso mundo de ingratidão. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
e perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos e Mateus, capítulos e versículos vários. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ela tenha seguido os ensinos nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele, haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, que daí segue para o próximo capítulo, parentela corporal e parentela espiritual. Capítulo Polêmicas de Jesus. É interessante porque, óbvio, não é a primeira vez que eu leio esse capítulo, mas eu sempre me esqueço que Jesus tinha irmãos. Para mim é como se ele, porque realmente, né, como ali bem disse, os irmãos não seguiram, não foram discípulos, não seguiram a sua estrada, não tiveram nenhuma, vou usar a palavra influência, mas realmente não apareceram, né? E aí quando tu vês, realmente não tinham, como diz ali na leitura, nenhuma, não lhes tocavam a palavra, eles não estavam prontos, né? E aí realmente tu vê que a gente nasce... Se a gente não está pronto hoje, tu imagina imagina aquele povo. imagina aquele povo. Mas aí mostra que a gente nasce onde a gente precisa nascer. A gente nasce sempre. Você tem 12 discípulos que eram programados, que tinham nascido ali aposta, porque não é uma coisa também que se tem ao acaso. Mas é interessante essa visão, porque essa diferença entre a parentela espiritual e a corporal, nesse caso, né? A única coisa que ele quer dizer, né, que para mim é muito clara, não vejo essa polêmica, né? De assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Por que que eu tenho que dividir as pessoas pelos laços de sangue, né? Se todos que estão aqui são também minha família, né? Então, assim, como o texto diz, que Jesus não perdia a oportunidade de deixar uma lição, né? Então, ali ele começou a passar essa visão, né? De que a gente também tem uma família espiritual a qual a gente se liga, a qual a gente tem
afinidades e ao qual a gente pertence, de uma certa forma, e que muitas vezes as pessoas que nascem na mesma casa estão distantes de anos-luz, Sim. né, E daquele propósito. é uma frase que nós usamos muito frequentemente, né? Os amigos são os irmãos que eu escolho. Não tem verdade maior. Pois é, porque na verdade é uma família de toda forma, né, a família é É, universal. Então, eu creio que essa passagem do evangelho ela é muito legal para, primeiro, tentar tirar essas polêmicas, né, que às vezes ficam em algumas passagens de Jesus, não só nessa. E também para trazer aquela reflexão, né, sobre essa coisa maior, né, que é muito além dos laços da prova ali da família. é. Me veio uma coisa na cabeça agora, ontem, quando estava fazendo esse trajeto com a minha filha, e aí ela vira para mim, estava contando super empolgada sobre um amiguinho, a história que eles já estão programando no futuro, o que, que eles vão fazer, que eles vão morar na campanha, no campo, né? E vão ser camponeses, e a plantação já está tudo montado, né? Aí eu falei, nossa, filha, que delícia que tu tá estudando tão bem com ele, que vocês estão se encontrando, né? Com tanta afinidade. Ela olhou para mim, mas como amigos, né? E aí ela disse assim, ai, mamãe, eu acho que ele é uma das minhas almas gêmeas. Eu disse, nossa, filha, que bom que tu já encontraste uma, né? E aí eu estava pensando assim, gente, olha só, é um sentimento de conexão tão forte que ela está tendo, né? Que ela é filha única aqui na Terra, dificuldade que ela tem de fazer outros amiguinhos, porque tem uma sensibilidade, enfim, maior, já um papo mais desenvolvido, enfim, e finalmente encontrou alguém que tem a mesma simplicidade e sensibilidade nas ideias. E aí ela vira e diz, mamãe, eu acho que eu encontrei minha alma gêmea. Gente, é isso, as nossas almas gêmeas estão espalhadas pelo mundo e a gente vai encontrando à medida. Não quer dizer, né? Óbvio que pode também ter uma alma gêmea dentro da família, e que maravilhoso, né? Sim, sim, é raro, é Mas raro. é raro, O nosso nível é bem raro, porque são as provas, né. exatamente. Então é muito lindo. E quando eu vejo, eu vou dizer que sempre que eu leio essa mensagem, né, de Jesus dizendo, quem são minha mãe e meus irmãos estão aqui, né? Quem na verdade são? Eu no começo eu pensava exatamente como diz a mensagem. Ele, meu Deus, mas que grosso, que duro, que são, né? É a minha sombra, que eu não posso ser grossa, não posso ser dura, eu não posso ser seca, né? Tem que ser. Eu já acho ele fofo. Pois é. E aí eu olho isso e digo, gente, mas é uma contradição minha tamanha, porque a contradição é minha. Porque eu acho Jesus o cara. Ele tem os seus exemplos, tem tudo maravilhoso, grandioso. Como é que eu realmente posso pensar que ele, na sua grandiosidade, benevolência, amor e caridade, realmente. Ah, quem são, né? Não, essa sou eu, peraí, vamos olhar de uma outra forma. Ele está tentando ensinar alguma coisa, o que é que ele quer dizer? É, né, porque a gente não sabe, é assim, até esse seu comentário é uma coisa muito importante para a nossa dimensão de não saber o limite realmente do que é, vamos dizer assim, ser amoroso ou não, porque não é o que ele disse, né, mas a forma como ele disse, que é o ensinamento. Depois você deturpa aquilo ali, baseado nessas projeções que a gente tem interiores, de que precisa, né, parar com a família, não ter limites, não impor. Por exemplo, se você tem um pensamento diferente, a família permanece num pensamento adoecido, aí você faz o quê? O que que Jesus fazia? Ia seguir os irmãos dele que eram até contra ele, ou a mãe que não tinha ainda, naquele momento, apesar de um ser especial, porque escolhida a dedo para recebê-lo, mas ainda não era, Não você tinha vê que percepção, na né? história ela não tá, é como diz a mensagem, ela não dá o testemunho dentro da história conhecida, né, ela não dá o testemunho como dá Maria Madalena, como dão tantos outros. Então aí o que que ele fazia, né, deixava claro que o parentesco corporal é uma questão e o parentesco espiritual é uma outra,
ou ele diz, ah, tudo bem, para tudo que eu vou ali ver minha mãe e meus irmãos, tá? Desculpa aí, né? Me poupe. Que é o que geralmente a gente faz, né? Para agradar, para os outros não falarem mal. O que, que será que vão pensar de mim? Essa sou eu, né? Estou usando as minhas palavras. Eu Cada não um me vai ter o seu. identifico. Não, cada um vai ter o seu, é. Mas é realmente, a gente acaba inevitavelmente, né, fazendo essa projeção automática, e aí cabe realmente continuar estudando, continuar no autoconhecimento para pensar, né, o que, que é meu? O que, que é meu desse pensamento? O que, que realmente eu estou colocando nessa panela, né, que é o que a gente sempre faz, É, que me pertence e que eu tenho que olhar, tem que ser olhada? exatamente. Às vezes faz bem ser grosso, né? Que para mim é Imagina ser se ser, grosso, né? ser grosso igual a Jesus, ótimo. É verdade. É que, na verdade, é autoconfiança, né? Que daí alguém vai É a dizer que é segurança. arrogância, que é dadadá, mas não, é a segurança, autoconfiança, e Mas colocando o seu, né? Não, é assim o limite, e que é maravilhoso. mas assim, se for para pensar nisso, Jesus é mega arrogante, Exato, por isso que eu coloquei né? arrogância, porque é E como na a verdade sociedade coloca, né? é que a segurança interior passa a ser arrogância, você não pode reconhecer um espírito que vem para esse mundo, aí não vai reconhecer a evolução que ele fez até ali. Ele diz, né? Eu sou o filho do homem, né? O meu reino não é desse mundo, ele se coloca como rei. Mas aí também, ao mesmo tempo, depois ele diz, né? Aquilo que eu faço, vós podeis fazer e ainda mais. Então, assim, é uma coisa que hoje ninguém pode dizer que sabe fazer uma coisa ou que você é bom em algo, ninguém pode se assumir dentro do percurso. Quantas e quantas pessoas têm uma alma já mais madura e não Uhum. podem se colocar porque, ai, mas aí eu não estou sendo humilde, né? Eu É digo assim, feio, está sendo egoísta, tá é, sendo é, arrogante. é mais complicado, né? Muito É, complicado. Pelo menos não foi essa a lição que nos foi deixada. É claro que o ego, para entender isso, é difícil, porque como nós ainda não temos a postura saudável necessária, é claro que né, a gente pode entrar na soberba, como diz lá a mensagem de Joana, mas a meta é o equilíbrio e não meter uma máscara se fingindo humilde, né? fica a E dica. sem reconhecer quem você é, o percurso que você fez, aquilo que você traz, aquilo que você traz de potencial, né? Às vezes eu acho que falta mais ao homem reconhecer o que traz para poder desenvolver mais do que até mesmo desenvolver, porque no nível que a gente está, a gente já deu alguns passos, né? Poucos, mas sim, a gente já deu. É verdade. E como? Vamos fechando, fica a dica. E, nossa, tanta coisa para pensar e quantas mensagens maravilhosas que a gente tem de exemplos. Que possamos, então, ser verdadeiramente humildes e não submissos, mas humildes, adquirindo a confiança, a autoconfiança, a segurança realmente no nosso eu verdadeiro, deixando o nosso fake, nosso falso eu, nossa máscara, reconhecendo-a e colocando-a de lado, utilizando-a onde necessário para a sobrevivência, porque ainda quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem tem olhos para ver que veja, mas que possamos cada vez mais entrar em contato com a nossa essência, o nosso potencial, a nossa dádiva, a nossa centelha divina que nos foi colocada e que todos os dias da nossa vida aqui na Terra é pedida, é necessária, é celebrada pelos céus, mas ainda muitas vezes não enxergada com os olhos da Terra. Obrigada por esse evangelho maravilhoso, pelas inspirações recebidas, pelas sugestões feitas, que possamos ter os olhos da alma e o coração abertos para recebê-los com amor e para utilizarmos
essas mensagens na nossa vida e na nossa família, seja espiritual ou a nossa família carnal, sempre com amor e caridade, com agradecimento, sem soberba, aos nossos desafios, aqueles que estão mais próximos a nós, para que assim possamos reconhecer o nosso percurso, a nossa missão, o nosso dom, o nosso carisma, o nosso superpoder e colocarmos ele em prática. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por estarem sempre conosco, a toda a equipe espiritual desse Evangelho maravilhoso, que está sempre presente conosco, e pedindo as bênçãos e as dádivas para mais uma semana, pedimos então a permissão para encerrarmos este Evangelho dessa manhã, tarde ou noite de hoje. E que assim seja. Obrigada. Obrigada a todos, boa semana, até mais.